Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é gráficos da função seno. Isso mesmo, vamos falar de funções trigonométricas. Essa aula é baseada no material Aprender Sempre. Estamos no volume 4, iniciando hoje a sequência de atividades número 2, onde falaremos de seno, de cosseno, de tangente. Será que você lembra disso? Dessas funções? Dessas ondas? Vamos ver. Então, se você tem esse material, separe ele aí com você. Mas caso você não tenha, também não tem problema. É importante você separar folhas para anotação, lápis, borracha e caneta para conseguir fazer nossas atividades e anotar tudo que você achar necessário, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês, que voltou de férias, para me acompanhar aqui no decorrer da aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Tudo bem. Sejam também todos bem-vindos, professores e pais que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Não se esqueçam, aluno, de entrar lá no chat da sua turma. O seu professor estará te esperando. Faça as atividades, envie as respostas e vocês, professores, como sempre, repassem as respostas para nós, para a gente poder divulgar aqui no Centro de Mídias. Muito bem, vamos começar, professora Roberta? Vamos. Quero fazer um comentário sobre habilidade. No slide eu não coloquei habilidade porque é uma habilidade imensa sobre seno, cosseno e suas variações gráficas, tá bom? Então depois entra lá no PPT, professor, se tiver dúvida, pega lá no final, que lá na última página do PPT tem todas as nossas habilidades aí da aula, tá bom? Vamos começar, vamos relembrar um pouquinho da função seno. Professora Inês, eu vi que alguém tinha uma dúvida aí no chat. Estão perguntando alguma coisa? Estão perguntando se os slides das aulas não serão liberados. Então, eu tô achando que tá com algum problema aí. Então, a gente vai verificar, fica aguardando que logo, logo aparece, tá bom? Vai aparecer. Então, vamos lá. Então, ó, vamos lembrar da função seno. Lembra da função seno? São aquelas funções do tipo f de x igual a seno de x ou y igual a seno de x para x real. Tem a ver com ciclo trigonométrico, lembra aquela circunferência de raio de uma unidade? Que tem os quadrantes, que a gente fala dos arcos, em vez de graus a gente fala em radianos, né? Que tem o 0 radianos, onde começa a rodar, aí tem o π sobre 2, tem o π radianos, 3π sobre 2 e 2π, que é a volta completa, os 360 graus. E quando a gente fala em seno, a gente está falando desse eixo aqui, ó, na vertical, e como essa circunferência tem raio 1, este pedaço vale 1, este pedaço vale menos 1? Eu acho que eu lembro disso. Então, quando a gente vai calcular seno de 0 radianos, de 2π e do π, que estão na direção aqui do zero, ó, eles valem 0. Quando a gente vai calcular o seno de π sobre 2 radianos, vale 1. E quando vai calcular o seno de 3π sobre 2 radianos, vale menos 1. Por isso que a gente tem essa tabela. X valendo 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E o f de x, que é a nossa resposta da função seno, 0, 1, 0, menos 1, 0. Lembra disso? Lembra que a função seno é aquela que fica rodando, rodando, rodando? Então, forma uma onda, funções periódicas. Então a gente tem a representação gráfica lá no plano cartesiano. Então a gente tem o eixo x, onde a gente marca esses arcos em radianos. Então eu marquei lá 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Lembrando, como a gente está falando aí de unidade, né? Esse π a gente pode pôr que é 3,14 na hora de fazer o gráfico. Não tem problema, mas normalmente a gente escolhe um tamanho para marcar. Porque você pode ver que do 0 até o π sobre 2, ó, é o mesmo tamanho. Do π sobre 2 até o π é uma mesma unidade. Do π até o 3π sobre 2, uma mesma unidade. E de 3π sobre 2 a 2π, uma mesma unidade. Tudo bem até aqui? Marquei no eixo x, risquei demais. Marquei no eixo x o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. E no eixo y? Consegue perceber que você só tem 0, 1, 0, menos 1, 0? Então, você tem uma curva, uma onda, que passa lá no 0, sobe até o número 1, ó, o π sobre 2 ligado com 1, desce de novo até o 0, aí vai descer lá até lá embaixo na direção do menos 1, aí vai subir de novo até o 0, e aí fica 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, e fica andando aí tranquilamente. Lembrou da função seno? Sim? Dessa onda? O que você tem que observar sempre na função seno? Ela tem uma unidade para cima, uma unidade para baixo, é a nossa amplitude, tá bom? Ela começa lá no 0, ela vai subir, bater no 0 de novo, descer, bater no 0 de novo e assim vai.
Tudo bem? Por que eu tô falando isso? Porque hoje, essa aula, o objetivo não é ficar construindo gráfico. É pegar esse gráfico da função seno e fazer oscilações, ou seja, somar alguém, subtrair alguém, multiplicar alguém para essa função, multiplicar o arco, aquele x do seno de x, por alguém e ver o que acontece nessa onda. Se ela fica mais achatadinha, mais esticadinha, mais... Como que a gente falou? A gente tem uns termos aí que a gente usou bem bonitinho, tá? Ampliada, reduzida, esticada... A gente vai ver isso, né, professora Inês? Sim. Então tem toda essa movimentação da curva e hoje é observar essa curva e ver como que ela fica se a gente mexer na função, tá bom? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos pro exemplo? Então vamos começar o exemplo 1. Ó. Olha lá. Construa o gráfico das funções g de x igual seno de x mais 1 em verde, que eu vou construir, e h de x, que é o seno de x menos 1, que está em azul. E escreva aqui o que mudou em relação à função que está em vermelho, seno de x. Então, eu quero que você pare, respire e olhe para o seu gráfico. Está vendo que tem a onda do seno ali, ó? No 0, no 1, no 0 de novo, no menos 1, no 0, no 1, 0, menos 1, e assim vai? Bom, eu vou observar essa onda. Eu quero construir duas novas funções, duas novas ondas, duas novas funções periódicas, tá? Uma delas vai ser o g de x, que é seno de x mais uma unidade, seno de x mais 1. E a outra é o h de x, que é seno de x menos 1. Então, você pegou a função seno, você está somando um número e você está subtraindo um número. Aí eu pergunto, o que será que acontece nesse gráfico se eu somar um número e se eu subtrair um número? Será que o desenho é o mesmo? Será que ele vai se deslocar para cima, para baixo? Será que ele vai ficar achatado, reduzido? Quando a gente está somando ou subtraindo, o nosso gráfico vai se locomover. Então, esse eixo que tem aqui no meio, que está bem na direção do zero, do eixo x, que é esse aqui, ó, vou fazer uma setinha aqui do lado direito, ó. Exatamente o eixo x, esse eixo que ele vai ser deslocado, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês que eu fiz numa animação, olha que legal. Eu vou marcar lá 4 pontinhos, tá vendo que eu marquei os 4 biquinhos que a gente fez para fazer o gráfico principal? Como a gente tem a função em verde, que é somando uma unidade, eu vou somar uma unidade, ou seja, esses pontinhos vão ser deslocados uma unidade para cima. Então, aquele que estava na direção do 0 foi parar na direção do 1. O que estava na direção do 1, ó, foi parar na direção do 2, a do 0 na direção do 1, aqui do menos 1 na direção do 0. Ah, professora, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu apagar aqui para ficar mais visual. Apagar tudo. A gente vai ter uma curvinha aqui, ó, igualzinha, só que ela vai estar deslocada uma unidade para cima. É isso mesmo, ó. Ela passava bem no 0, ela vai passar bem no 1. Ah, tá. E essa do seno de x menos 1? Eu vou pegar os mesmos 4 pontos lá da vermelhinha, só que agora eu vou descer uma unidade, ó. Todo mundo está descendo uma unidade. Então, a minha curva vai descer uma unidade e vai ficar aqui embaixo, ó. Tudo bem? Deixa eu mostrar no mais bonito, ó. Então, a gente tinha a função em vermelho, que era seno de x. Quando a gente vai montar a verde, que é mais 1, o seu gráfico, que tinha o eixo lá no 0, ó, ele fica com o eixo dele lá do meio, mais ou menos, né? Não o eixo, na direção do 1. Fica exatamente lá. E quando tinha seno de x menos 1, o seu miolo, que era bem lá no meio, fica na direção do menos 1. Subiu uma unidade e desceu uma unidade. E aí, você achou de boa isso? Vamos ver se você entendeu mesmo? Agora a gente vai pegar o mesmo gráfico do seno e vai pensar em duas novas funções, tá bom? É só observar. Professora, não precisa fazer conta nenhuma, gráfico nenhum. Não, é pensar como ficaria esse gráfico, tá bom? Então, olha a atividade. Pode colocar para eles. A gente tem que construir os gráficos das funções a seguir, tá? E pensar no que mudou. Então, a gente tem lá a função em vermelho, que é a nossa seno de x. Eu quero que você pense no item A, na função verde. Seno de x mais 2. Como que é esse gráfico? Ele vai subir? Ele vai descer? Quantas unidades? Vai multiplicar alguma coisa ou ele vai ficar igualzinho, só deslocado? E no item B, h de x é seno de x menos 2. Ele vai subir, descer, se deslocar? Como que vai ficar? Professora Inês, quanto tempo para eles pensarem como fica esse gráfico? Bom, professora Roberta, eles não têm que fazer conta. Eles têm só que observar o que está acontecendo com a função verde e com a azul em relação à vermelha. E escrever para a gente lá no chat para onde que vai a função verde e para onde que vai a função azul. Então, pessoal, 1 minutinho e a gente já retorna para conferir suas respostas.
voltamos da nossa atividade, isso mesmo. Bom, vou mandar um abraço aí para os alunos lá do professor Itacir, que mandaram a resposta para a gente dizendo que a função g de x, que é a nossa verdinha, vai subir 2 unidades e que a h de x vai descer 2 unidades. Os alunos da Proclau também. Muito bem, então um abraço também aí para os alunos do professor Delso, para os alunos do professor Protoferra, para os alunos da professora Maria Rosângela. Isso mesmo. Bom, professora Roberta, vamos conferir? Vamos, então eu vou mostrar aí também com efeito. Vou escolher um ponto qualquer. Neste caso, eu escolhi esse ponto biquinho aqui, ó, que tá lá na direção do 1 do y, tá bom? Como a gente tem aqui seno de x mais 2, significa que eu tenho que subir 2 unidades. Então, se ele tá na direção do 1, somando 2 unidades, ele vai ficar lá na direção do 3. Então, a nossa curva vai ficar aqui, ó, né? Passando bem na direção do 2 aqui, tá bom? E se for menos 2, que é a nossa curva em azul, menos 2 vai descer 2 unidades. Então, vai estar como, ó? Passando aqui com o eixo exatamente no menos 2. Então, pode perceber que quando somou 2, aquele eixo principal ficou na direção do 2, e quando subtraiu 2, o eixo principal da função seno foi parar no menos 2. Então, deslocou 2 unidades para cima quando somou e deslocou 2 unidades para baixo quando subtraiu. Tudo bem quando soma e subtrai? De boa. Vamos agora multiplicar a função seno por alguém para ver o que acontece? Então, vamos lá. Ó. Pode colocar para eles na tela. A função vermelha é a seno, tudo bem? Eu quero pensar agora em 2 funções. Na verde, que é g de x igual 2 vezes o seno, e na h de x, que é 0,25 vezes o seno. Professor Inês, 0,25 vezes é multiplicar por uma fração. É dividir por quanto? É dividir por 4, né, pessoal? A gente já sabe disso. Tá, então vai multiplicar por 2 e dividir por 4. Isso. Que será que acontece com o gráfico? Então, quando a gente fala em multiplicar, a gente está mexendo na amplitude. A amplitude da onda é o quanto ela sobe e o quanto ela desce. A nossa onda, normalmente, se você pensar na função seno, ela sobe uma unidade, ela desce uma unidade, ela sobe uma unidade, ela desce uma unidade. Então, a nossa amplitude é de uma unidade para cima e uma para baixo. Quando a gente está multiplicando, a gente pega essa unidade e multiplica por 2. Tá? 1 vezes 2. Então, vai ser até o 2. E quando a gente está dividindo por 4, que é o vezes 0,25, a gente vai dividir por 4. Eu também fiz uma animação para ficar mais bonitinho. Hoje eu tô cheia de animação, né, professora Inês? Tá, sim, mas vai ficar bonitinho mesmo. Olha lá, a gente tinha amplitude. Olha lá para a onda, tá marcando a amplitude de uma unidade ali. Quando a gente vai fazer a de verde, a gente vai multiplicar por 2. Então, a nossa setinha, em vez de bater lá no 1, ela vai bater no 2. A gente vai pegar essa unidade e multiplicar por 2. E na 0,25, que é dividir por 4, a gente vai pegar essa unidade e vai dividir por 4. Então, na verde, a nossa onda, ela vai bater lá em cima no 2, vai bater aqui embaixo no menos 2, lá em cima no 2, aqui embaixo no menos 2, e assim vai. Agora, a azulzinha, ela vai bater aqui embaixo no 0,25, né, ó. Ela vai ficar mais enxutinha. Aí, vou mostrar a colorida para ficar melhor, ó. Se você olhar a vermelha, a verde, em relação a ela, duplicou a altura aqui da amplitude, certo? E a azulzinha ficou 1/4 dela na amplitude. Então, a onda é a mesma. O que mexeu foi a amplitude, o quanto subiu e o quanto desceu na hora de fazer a onda. Deu para entender? Então, achatou, esticou. Olha o termo bonito lá. Ó. Ampliou 2 vezes, reduziu 4 vezes. Olha que bonito, né, professora Inês? Sim, muito bonito esse termo. Agora vocês vão fazer então também. Olha lá, tem a função seno, tá em vermelho, vai no 1 e no menos 1, né? Só que agora eu quero que você pense na função C, no item C, P de x igual a 3 vezes seno. 3 vezes aquela amplitude de 1. Até onde ela vai parar? Será que ela vai parar no 2, no 3, no 4, menos 1, menos 2? Quanto que é? E o outro é meio vezes seno. Multiplicar por meio é a mesma coisa de dividir por quanto, professora Inês? Por 2. Tá, então uma vai estar multiplicando por 3 e a outra vai estar dividindo por 2. Então pensa nessa onda que subia 1 e descia 1 e coloca pra mim lá no chat. Quando multiplicou por 3, até onde ela foi? E quando dividiu por 2, até onde ela foi? Como que fica esse desenho, tá bom? Professora Inês, só pra pensar, quanto tempo? Então, lá no chat também, professora Roberta, eu acho que eles podem pensar nas palavras bonitas que nós usamos, como ampliada e reduzida. Então, quer dizer, a P de x, que é a nossa curva verde, ficou ampliada ou reduzida? E foi até onde? E a nossa curva azul, a Q de x, ficou ampliada ou reduzida? Foi até onde? Então, pessoal, pensa com carinho. A gente volta em 1 minutinho.
voltamos à atividade. Professora Roberta, nesse caso aqui, eu acho que os nossos alunos estão um pouco confusos, porque nós não tivemos respostas. De qualquer jeito, eu quero mandar um grande abraço aí para os professores que estão participando. Professora Edna, professor João Antônio, professora Márcia, professora... esse eu já falei. Professor Adriano, olha aqui, olha. Professor Adriano, isso mesmo. Professora Roberta, vamos então conferir? Vamos, eu vi que uma professora acabou de mandar a resposta. Já apareceu para você aí, a professora Sueli. É verdade. P de x, 3a menos 3. Ou seja, a nossa verdinha, que é o P mandou de Q de x também. 0,5 a menos 0,5. Ou seja, Obrigada. ela tá falando da amplitude, né? Isso mesmo. Amplitude. Ó. Então, se a gente tem 3 vezes o seno, se a nossa amplitude da função seno normalmente é 1, ou seja, a onda sobe uma unidade, desce uma unidade, sobe uma unidade, desce uma unidade. Quando a gente multiplica essa amplitude por 3 vezes 1 dá 3. Ou seja, o nosso gráfico ele vai subir até 3 unidades, vai descer até o menos 3. Então, peraí, vamos ver isso no desenho. Ó. A gente tinha uma amplitude lá no vermelhinho, do 0 até o 1. Quando a gente multiplicou por 3, vai bater lá em cima no 3, na primeira parte. Na segunda parte, vai bater aqui embaixo no menos 3, ó. Depois vai voltar lá em cima no 3, depois aqui embaixo no menos 3 e vai fazer essa curva bem esticada. Agora, quando é a função Q de x, que é em azul, vezes meio, na verdade, é reduzir pela metade. Vezes meio é dividido por 2. Então, se a curva batia no 1 e no menos 1, metade de 1 é meio. Então, ela vai subir meio, vai descer meio, vai subir meio, vai descer meio. Então, olha lá a setinha, ó. Ela vai aparecer na metade da vermelhinha. Então, bem aqui na metade. Então, aqui embaixo também vai ser na metade. Tudo bem? Então, vamos ver isso na resposta para ficar mais bonito, ó. Observa bem, a curva verde tá subindo até o 3, descendo até o menos 3, ó. Vou mostrar aqui, ó, piquinho superior. 3, menos 3, volta pro 3 lá em cima de novo, no menos 3, tudo bem? E a nossa azul, então ela foi ampliada, né? Ampliada 3 vezes. E a nossa azul, ela ficou na metade, ó. Tá aqui no meio. Então, ela subiu até o meio, desceu até o menos meio, ó. Subiu até o meio, até o menos meio. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, ó, para, respire e olha para mim. Falou em somar alguma coisa numa função, que foi o primeiro exemplo, ela se desloca do jeito que tá, para cima ou para baixo. Falou em multiplicar a função por alguém, o que acontece? A gente puxa essa onda, ela fica mais ampla. Então, a gente amplia ou a gente reduz. Quando multiplica por um número inteiro, ela vai ampliar. Quando é um número decimal quebrado, ela vai reduzir. Tudo bem? A gente está falando em relação à altura da onda. Tudo bem mesmo? Tranquilo? Tá. Porque agora a gente vai partir para outra coisa. Vou mostrar para vocês. A gente vai mexer agora no arco da nossa função. Então, tá vendo que a gente tem a função seno de x em vermelho? A gente quer duas novas funções. A verde, que é seno de 3x, e em azul, seno de 0,25x. Peraí, professora, agora você está mexendo no arco. O que é mexer no arco? É mexer nos valores do eixo x, o pi sobre 2, né? O 3pi sobre 2, o 2pi, nestes valores. Então, agora, a gente vai estar mexendo na onda, esticando e ampliando, mas não é esticando e ampliando, qual é o termo que a gente está usando? Esticando e concentrando. Esticando e concentrando, olha que palavras bonitas. A gente está como se fosse uma mola, apertando a mola, esticando a mola. Então, é isso que a gente vai mexer agora. A gente vai mexer no arco. Então, essa subida e essa descida, que demorava um certo período para acontecer, então a gente está mexendo no período, ela vai ficar reduzida ou vai ficar ampliada. Então, quero que você observe comigo, tá? Que aqui o pensamento é o contrário do padrão. Então, quando a gente tem lá seno de 3x, primeira coisa que você pensa na sua cabeça é que eu vou multiplicar por 3. Mas como você está mexendo no arco, o arco vai fazer o papel do 3x. Então, para você descobrir os valores novos, você vai ter que pegar ele e dividir por 3. Então, quero que você observe a minha curva aqui, ó, do 0 até o pi. Tô pensando só nessa parte que sobe, tá bom? Se a gente vai ter que pegar esse de 0 até pi e vai ter que ter ele valendo 3 vezes alguém, quer dizer que a gente vai ter 3 partes aí. Então, imagina que eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Então, essa minha subidinha, em vez de ser só nesse pedaço todo do 0 ao pi, ela vai ter que estar concentrada nesse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Na primeira parte dos 3. Eu vou mostrar isso com setinha, que fica mais visual. Então, a gente tinha lá o primeiro pedaço que subiu, e essa subidinha vai ter que estar concentrada aqui, ó, aqui dentro. Então, ela vai ter que subir, descer, dentro de um pedaço dos 3. Então, quando multiplica por 3, o 0 até pi foi dividido em 3 partes. Tá. E esse seno de 0,25x? Professora Inês, 0,25 era o que mesmo?
1/4. Tá, tava dividindo por 4. Só que aqui tem que pensar ao contrário. Quer dizer que se estava dividindo por 4, na verdade, o arco foi multiplicado por 4. Então, o meu 0π, que era aqui, ele vai ter que ser 4 vezes maior. Então, a subidinha descidinha, que era no 0π, vai ter que estar lá batendo no 4. Então, ó, olha a setinha. Ela vai ter que vir 4 vezes. Ah, então, na verdade, a onda vai vir até aqui, ó, do 4π, para depois descer. Ah, tá. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, para ficar mais visual. Observem a curva em vermelho, certo? É a função seno. Se você olhar a função verde, que é seno de 3x, ela foi espremidinha, concentrada. Então, ó, ela tá subindo, descendo, subindo, descendo. Dentro de um pedaço, ela já subiu, desceu, subiu, desceu. Ela tem 3 pedaços, ó. 1, 2, 3, tá bom? Por isso que ela tá vezes 3. Tá. E o 0,25, que era dividido por 4, foi multiplicado por 4. Então, esse pedaço aqui é do 0 até o π, ó, ela só subia e descia aqui, né? Ela teve que subir e descer até o 4π. Então, a subidinha foi do 0 até o 4π. Então, depois que vai vir repetindo a onda pra cá, ela foi ampliada. Então, olha os termos que a gente usou, ó. Concentrada e esticada. Então, ela foi concentrada quando eu multipliquei o arco por alguém e ela foi esticada quando eu dividi esse arco por alguém. Tudo bem? Eu sei que esse é um pouquinho mais difícil de pensar, mas o que você tem que pensar? Só a curva está subindo e descendo. Em vez dela subir e descer até o 0, até o π, ou ela vai estar menorzinha, encolhida, ou ela vai estar maior, indo lá para frente, tá bom? E aqui o pensamento contrário. Multiplicou, na verdade está dividindo. Dividiu, na verdade, está multiplicando, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem fazer essa última atividade? Então, vou colocar para vocês, olha lá. Função seno de novo, é nossa ondinha, certo? 0, 1, 0, menos 1, olhando 0, π, 2π, 3π sobre 2, 4π, tá. Eu quero de verde, R de x, seno de 4x, ou seja, o que está concentrado de 0 até π, tem que ser 4 partes, vai ser encolhidinho, tá. E o seno de meio x, meio, metade, ao contrário de metade, é 2 vezes. Ah, então ela vai ter que estar multiplicada por 2. Ela vai ter que estar esticada por 2. Então, tenta colocar aí no chat pra mim como que fica esse desenho, tá bom? Tô esperando a sua resposta. Professora Inês, quanto tempo pra esse? Tá acabando a aula, né? Tá acabando. Então, pessoal, vamos lá. Pensa, se concentra, manda a resposta pra gente sobre a função verde e a função azul. A gente volta em um minutinho. Voltamos da atividade. Olha, a professora Maria Rosa colocou, né, que se o aluno não conseguir fazer isso sozinho, ele vai obter valores de y para fazer o gráfico. E os alunos do professor Itacir disseram, a verde concentra e a azul estica. Professora Roberta, vamos conferir, a aula está acabando. Vamos que a aula está acabando. Então, ó, lembra, a gente está pensando do 0 até o π. Certo? Essa é a nossa função seno. Quando a gente fala em seno de 4x, quer dizer que ela vai ter que ser concentrada 4 vezes aí. Ou seja, eu vou ter que dividir ela em 4 partes. Ela vai subir e descer dentro dessa primeira subida, tudo bem? E quando a gente fala de seno de meio, meio é dividir por 2. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, em vez de ser a subida e a descida até o π, a subida vai ser até o 2π. Então, olha lá, ó. Tem o vermelho, o azul tá subindo do 0 a 2π, descendo do 2π até o 4π, e a verdinha sobe e desce dentro do π. E, ou seja, uma está concentrada e a outra está esticada. Caso você tenha ficado com muita dúvida disso, na próxima aula, que é quarta-feira, a gente vai fazer o mesmo assunto, só que com cosseno, com as mesmas ideias. Então, não perde a nossa aula, tá bom? Não esqueça de fazer a tarefa referente à aula de hoje. Vai até o dia 23 de dezembro, mas não deixe para a última hora, né, professora Inês? Isso mesmo, pessoal. Além disso, vai aparecer para você aí o QR Code, o link. Entre lá, avalie a nossa aula e diga o que nós precisamos melhorar aqui no Centro de Mídias para que vocês, aluno, aprendam cada vez mais matemática e gostem. E a gente se vê na quarta-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.